Tava ansiosa, aquela ansiedade de fã, sabe? Ah, E aí, para! garota. Ah, foi Eu até sucesso. comentei com a Tamara, imagina ser presencial, eu acho que a Tamara não ia dormir, né? Olá, eu sou a Tamara E eu sou a Thaís. e hoje no nosso segundo quadro, o Babu Convida, temos uma convidada super especial. Eu posso dizer que sou muito fã. Nascida em Salvador, mas criada no Rio Grande do Sul, Luísa Caspari começou sua carreira artística muito cedo. Hoje ela é cantora, atriz e uma famosa dubladora de games. Vocês devem conhecer ela principalmente por interpretar a personagem Ellie no jogo The Last of Us. Luísa, primeiramente, gratidão por ter aceitado o nosso convite para Imagina. participar. A gente ficou muito, muito feliz mesmo. Obrigada a vocês. Pela paciência, inclusive. Bom, você é cantora e também compositora, com 2 álbuns de estúdio. Então eu queria saber um pouquinho da sua formação musical, como que foi o início da sua carreira. Legal. Cara, eu comecei muito criança, assim. Na minha casa era muito comum meus tios tocarem depois da janta. Eu ter muitos instrumentos à disposição, tipo violão, teclado, sabe? Era muito normal, assim, eu ter acesso a isso. E eu usufruía mesmo. Eu ia lá e tocava, e ninguém me proibia. Quando eu tinha 10 anos, eu fui morar em Porto Alegre e eu pedi pra minha mãe para fazer o teste para entrar no coral infantil da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Era um teste de teoria e percepção musical, o maestro, e aí, enfim, a gente tinha que solfejar, dizer as notas que a gente estava cantando e eu passei. E aí eu entrei no coral. E aí lá eu basicamente me criei no Teatro da OSPA, que existia na época como a sede, e aprendi a ler partitura, aprendi a cantar em coro, a dividir voz, muito nova, assim. E aí, aos 12, eu comecei a tocar violão e comecei a compor. Então, com 15, 16 anos, eu já fiz meu MySpace na época. Clássico. Fiz meu MySpace, comecei a postar as minhas músicas autorais. Logo na sequência, fiz meu canal do YouTube. E aí eu comecei a falar, cara, deixa eu dividir, é o que eu tenho, né? Vou usar a internet. E aí tô aí até hoje. Foi assim que eu comecei. Começou lá já desde cedo. E no seu primeiro CD, o Caminho Certo, tem músicas em 3 idiomas diferentes, né? Como é que foi Isso. essa proposta multicultural? Foi já conscientemente pensado ou você foi adaptando as composições para outros idiomas? A música já foi feita na própria língua. Aqui, o que tá em espanhol foi feito em espanhol. E a música que foi feita em espanhol tem um motivo de ser que eu nunca tinha feito nenhuma música pra minha avó. Minha avó já faleceu agora, faz um tempo. Mas na época, eu falei, puxa, voinha, eu vou ficar com ela na minha cabeça. E a voinha, ela tinha dupla nacionalidade, ela era brasileira e uruguaia. Então, a minha segunda língua é o espanhol. E porque de tanto ouvir ela falar. E aí, quando eu compus a música, quando começou a vir a inspiração de fazer algo pra ela, veio em espanhol. E aí, inglês, porque veio inglês, e português, porque eu falo português, sabe? Tipo assim, não é que eu adaptei, já, as músicas já nasceram na própria língua mesmo. Sim. A pessoa, quando ela fala vários idiomas, o cérebro funciona Não, em e é vários. cara de pau total, assim, ó. Eu acho que o que eu tenho nessa vida é cara de pau. Eu falava, tá certo. Aí o que eu fiz? Obviamente, já com noção, eu chamei alguém pra revisar, né? Eu tive tá certo mesmo, aí uma coisa ou outra mudou, sabe? Mas assim, eu me jogo mesmo. O seu segundo CD, Mergulho, ele já tem uma proposta diferente, com as músicas em português e Isso. tendo o recurso de acessibilidade, né? Tanto dos clipes como nos shows que você faz. Mas foi com a música do primeiro CD, O Caminho Certo, que foi a primeira que você se utilizou da audiodescrição, não foi? Isso, exatamente. O meu videoclipe, o primeiro videoclipe com audiodescrição do Brasil foi lançado em 2011, foi O Caminho Certo, que foi de um clipe de uma música minha, que ele existe antes mesmo do disco ser lançado, porque eu lancei em forma de single, a música O Caminho Certo, lancei antes. Então, em 2011, a gente pegou esse clipe, tinha um grupo de estudos que estava estudando audiodescrição em Porto Alegre, nesse grupo minha mãe fazia parte, e aí a gente
resolveu fazer. A gente falou, nossa, não tem nenhum clipe com audiodescrição. Porra, vamos fazer? Vamos. Então a gente produziu uma coisa muito sem referência, sabe? Não tinha pesquisa, não tinha onde a gente procurar. Então foi muito um peitaço. Claro que sempre feito com a ajuda de pessoas cegas. Então o nosso audiodescritor consultor, que é cego, Felipe Mianes, foi incrível, porque assim, só vai para o mundo depois que uma pessoa usuária ouve, no caso do cego, né, e fala, entendi, ou, puxa, não entendi nessa parte. Me fala mais, o que está acontecendo? E ajuda a gente a deixar essa audiodescrição perfeita. E esse seu interesse, então, surgiu por conta da sua mãe estar fazendo esse curso? Exatamente. A minha mãe é uma pessoa muito apaixonada e apaixonante. Ela se entrega muito para as coisas que ela faz. E eu lembro que ela chegou em casa, ela começou a fazer o curso, ela chegou em casa e disse assim, minha filha, chorando, é o curso mais incrível que eu já fiz na minha vida. Ela falou assim, eu entendi por que eu trabalho com voz. Era para um dia fazer isso. É emprestar meus olhos para quem não pode ver e contar para eles o que eles não podem ver, sabe, através da minha voz. Então, ela realmente entrou na audiodescrição de cabeça, assim. E aí, nessa paixão que ela tem pelas coisas, ela contamina no bom sentido, gente. Ai, que demais. Sensacional. E você, como que é esse retorno da comunidade pra você com relação às suas músicas dessa forma? Cara, é muito legal tu perguntar isso. Hoje cedo eu dei uma entrevista pra Bahia e o cara perguntou, poxa, essa é a sua bandeira. Então eu falei, alto lá, eu não chamo de bandeira. Porque, primeiro, eu não sou uma pessoa com deficiência, então não tô levantando bandeira, nem não é sobre isso. Não é o meu lugar de fala, como a gente diz, né? Eu acredito que eu quero fazer algo para todos. Como chegar em todos? Para eu chegar em todos, eu preciso olhar para o que está fora da minha bolha, né? E aí, a partir do momento que eu furei a minha bolha pela primeira vez, fazendo audiodescrição para os cegos, e aí na sequência comecei a pensar no surdo, na verdade eu só tô pensando no próximo. Eu tô tipo, cara, mas peraí, eu tô fazendo música para quem? Só para quem se comunica da mesma forma que eu, mas tem gente que se comunica de uma forma diferente. Então, peraí, eu preciso também adaptar para eles. Entende? É esse o caminho. E aí, cara, o retorno do público é muito legal, assim. Até hoje, todo mundo que conversou comigo sacou que é um bagulho sincero, que não tem... eu quero fazer pra mostrar que eu tô... Não tem nada disso, entendeu? É eu só quero realmente chegar em todo mundo e eu tô fazendo o que eu acho que precisa ser feito. Que legal que a partir disso outras pessoas se inspiram, né? Outros artistas vêm e falam, cara, como eu não pensei nisso antes? Então agora rola uma cadeia, um movimento muito grande das pessoas olharem para isso, principalmente agora na pandemia, onde os conteúdos audiovisuais cresceram, na falta de shows. Então as pessoas perceberam que a deficiência não é só a rampa para o cadeirante, que tem que pensar. Tem muitas outras, né? E a deficiência visual e auditiva, online, ela fica muito na cara, né? Que a gente precisa fazer alterações urgentes para chegar nessas pessoas. Não, eu achei interessante você falar isso, porque parece simples, né? Eu quero chegar em todo mundo. Parece uma ideia simples, mas a maioria não pensou nisso, né? A gente vai no automático, você não pensa que tem toda uma comunidade que você deixa de atingir, né? Fazendo esse trabalho sem pensar. Eu acho que o primeiro bloqueio é pensar que fazer acessibilidade é difícil. Eu acho que esse é o primeiro empecilho. Só que não é. Já dá mais tempo, dá mais trabalho? Sim. Mas a partir do momento que você inclui isso como prioridade, como parte do seu trabalho, por exemplo, tem um canal de YouTube, né? No meu YouTube, todos os meus vídeos têm legenda. Uai, legenda. Não é difícil fazer legenda, né? E legenda é um recurso de acessibilidade. Se você não tem Libras e tem legenda, já é um grande passo. Porque muitos surdos são oralizados, entendem a gramática. Então, poxa, você está ajudando, inclusive, a pessoa que não é surda, mas que está no metrô, num puta barulho, e quer ver um vídeo, ela lê o vídeo. Sim. Porque ela não vai conseguir ouvir, entende? Então, puxa, eu não sei descrever um vídeo, mas eu acho que eu sei descrever o que tem numa foto. Se eu postar uma foto minha sorrindo, eu consigo colocar lá que na descrição da foto o que é.
selfie minha sorrindo. Uhum. E o cego que te segue vai saber o que tá na foto. Ele não vai ficar boiando, sabe? Então, assim, eu acho que a gente precisa tirar da frente isso e lembrar que o que a gente faz enquanto artista é servir. Muito bom. Bom, agora mudando o foco para a parte do seu trabalho com games, né? Obviamente. Você já fez até vídeo falando sobre a questão de game não se fala em dublagem, mas sim em localização e tal. Queria que você explicasse pra gente qual é essa diferença, dublagem, localização, por que em game a gente fala que é localização? A diferença, na verdade, é a forma de gravar. A dublagem, você necessariamente está vendo a imagem enquanto você dubla. E tem uma tradução de uma língua para outra. Então, você tem uma tradução, né? Você vem de uma língua para outra. E, além disso, você está com a imagem e com o roteiro. Então, você tem o roteiro e você tem o seu personagem para você sincar bonitinho, os lábios, tudo. No game, você tem acesso a 5% das imagens e olhe lá. Você, literalmente, você faz no escuro. Ou seja, a sua referência é áudio. Você, ao invés de ter a cena, você tem a onda sonora no projeto, no Pro Tools. Fica o Pro Tools aberto, com a onda sonora e o roteiro. Ou seja, você ouve, você entende aquela onda sonora e você se baseia pela onda sonora para ver se você fez no tempo. Caraca! Entendeu? Por isso que não é dublagem, porque você não tem a cena para acompanhar. Como são projetos muito confidenciais e a gente assina vários termos, né, quando a gente vai fazer game de sigilo, a gente quase não tem acesso a nenhuma cena. São raríssimas as cenas que a gente tem acesso, assim. Olha só. Por isso que não é esse mesmo nome, porque é um processo completamente diferente. Totalmente. Nossa, outro trabalho, assim, outra... E como que foi que você entrou nesse mercado de games? Porque e também você já tinha um trabalho com voz, claro, como cantora. Sim. Mas o que você precisou aprender para fazer esse trabalho de localização? Eu sempre estudei para ser atriz. Então, ao mesmo tempo, enquanto eu estudava o coral da orquestra, eu estudava teatro. Sempre estudei teatro. E fiz muito teatro musical, né? E cursos de interpretação para TV, para cinema. Eu não cheguei a fazer uma graduação, mas eu fiz muitos cursos mesmo. Então, eu sempre fui atriz. E, ao mesmo tempo que eu cantava, gravando jingles e locuções publicitárias, foi daí que eu entrei para localização de jogos, porque a Radioativa, que é uma produtora que eu trabalhava muito desde que eu era uma pitoca, me viram crescer, eles se especializaram em games. E aí, lá em Porto Alegre, pintou o teste para fazer The Last of Us. E eles me chamaram para fazer esse teste, e eu passei. Passou simplesmente pra fazer a Ellie, né? A personagem principal. Eu não tinha noção, eu não tinha dimensão disso, né? E aí eu passei, fiz o teste e falei, nossa, que legal, vou fazer um videogame. Tá bom. Inocente. Mal sabia ela. Nossa, inocente total. Sim. Inocente total. Então eu entrei por aí. E aí foi muito legal, porque foi um game muito potente, né? Teve muita divulgação e aí fui fazendo, assim. Fui ficando meio que conhecida nesse mercado dos games. Assim. Perfeito. Bom, agora confessando. Você já era consumidora de games antes? Você jogava ou passou a jogar depois que você entrou nesse mercado? Ou... As pessoas costumam se decepcionar com a minha resposta. Elas querem muito ouvir assim, nossa, eu super jogo. Nossa, zerei Last of Us em 2 dias. Mentira. Eu não joguei o 2 ainda. O meu contato com games é o seguinte. Eu não tinha muita grana quando eu era criança, então eu não tinha dinheiro pra ter videogame. Minha prima tinha um videogame. Ela tinha um PlayStation 2, se não me engano. E aí eu falava, vou na casa dela jogar, né? Eu era uma criança que morava na praia. Eu ganhava todo, entendeu? Me enrolava na areia, tava jogando futebol, jogando pádel com a parede. Eu era uma criança muito hiperativa. Bem hiperativa. Então eu tava sempre fazendo alguma coisa, alguma atividade física. O videogame, ele vinha muito nesses dias chuvosos em que não podia fazer isso. Então era uma válvula de escape muito boa. Quais eram os jogos? Crash. Clássico, tem que ter. Então, assim, eu me realizei fazendo a Coco agora no Crash Bandicoot 4. Eu falei, o quê? Fazer Crash.
Eu fiquei muito feliz, assim, ó. Quando eu vi, eu falei, cara, que A gente sensacional. trocou mensagem falando, Sensacional. Ela faz a Coco, que é uma coisa assim da infância total. Sim. Não, muito. Aí quando eu soube que eu ia fazer Crash, eu falei, nossa! Eu acho que eu fiquei mais empolgada, tipo, quando eu fui selecionada pro The Last of Us 1, que eu não tinha muita consciência do que era, sabe, assim. Porque tem muito a minha infância ali. Então era Crash, Mortal Kombat, Uhum. GTA, né? E Tomb Raider. Tomb Raider. Esses eram os jogos que a gente ficava jogando. E depois eu tive alguns contatos com jogos de PC. E eu era bem viciada em Diablo. Quando eu tinha uns 12, 13 anos. Depois disso, aí eu comecei a ser muito artista, cantora. E aí, meu videogame é o palco, né? É muito difícil as duas coisas, porque eu preciso dormir em algum momento. Com Dentre certeza. essas coisas todas que eu faço, em algum momento tem que ter uma brecha pra dormir. É bom, né? É recomendável. Acho que é Às vezes. importante. Eu diria que é essencial, não sei, mas é Não é? recomendável. Dar as vitaminas, né? Os É hormônios. recompor. Mas o The Last of Us 1 você chegou a jogar, a terminar? Sim, The Last of Us 1 eu joguei, tem até um gameplay no meu YouTube. Eu joguei com o Daniel, do canal Reviews de Games. Ele falou, queria te entrevistar, você tem que fazer um gameplay. Eu falei, traz videogame que eu jogo. Legal. Aí, ó, a gente podia ter feito com 2, ó. Vamos botar o Luiz pra jogar Pois o 2. Eu ainda não zerei o 2, então. Eu acho que eu já zerei o 2 umas 10, 15 vezes. Sério? Mas isso. Thaís é, tipo, Eu sou super muito fã do 2. Do 2. Caraca. Eu já não sou tão fã da Ellie, assim. Ela perdeu o amor pela Ellie no 2. Poxa, o que aconteceu? Ai, esse 2 tá mexendo comigo. Eu sei. Você se apegou a Abby, é isso? Eu tô gostando muito da parte da Abby. Tô bem nessa parte, inclusive, na versão dela. Não, eu acho sensacional, porque no início você fala, filha da puta. Sim. Aí o jogo continua e aí você entende, né, a história dela. Assim. Exato. É muito fantástico, né? Esse jogo é muito foda, ele é muito É sensacional. real, assim. Porque ele te coloca pra jogar como ela, né? Pra você Sim. entender. Tipo, não, você vai Sensacional, entender é uma o lado jogada dela. incrível. Isso é muito E aí bom. você tem uma protagonista e uma antagonista e você gosta das duas. O jogo sabe manipular bem, assim. Tipo, não, calma. A gente tava falando que ele acertou muito no roteiro nisso. Muito. É verdade. Bom, você tem 2 canais do YouTube, né? Sim. Então a gente queria saber um pouquinho da diferença do Luísa Caspar e do Lulu TV, pra você contar pra gente. Bom, o Luísa Caspar é o meu primeiro canal, né? Eu devo ter lançado, acho que ele em 2007. Nossa, tem um tempinho aí. Nossa, você é pioneira no YouTube. Quando era tudo no mato, início. já tinha um canal. YouTube é de 2005, acho que eu abri meu canal em 2007 ou 2008, bem no início. Então o canal de música se vocês forem lá pro início, tem tipo o primeiro vídeo. O primeiro vídeo que eu postei foi cantando Big Girls Don't Cry, da Fergie, sabe? Nossa, então o canal é antigo. Assim, com um violão, com um telefone com uma câmera de 2 megapixels, sabe? Uau. Um Sony Ericsson, lembra até hoje? Sim. Eu acho muito bonito a gente manter a nossa história. Foda-se que eu não tinha grana pra fazer clipe, que eu não tinha equipamento. Essa é a minha história. Eu comecei e fui crescendo e não tem por que tirar. Porque às vezes eu vejo uns artistas assim, mantendo só glamour. Parece que já nasceu bom, né? Já Sim. nasceu tudo ótimo. Mas cadê a história? Deixa a história lá, é legal. E aí o Lulu TV surgiu em 2014, eu acho. Numa época que eu tava precisando falar. E que era botar esse lado atriz pra fora, assim. Eu amo cantar, mas tinha uma coisa em mim que era, mano, mas eu quero trocar ideia, sabe? E aí eu fiz o Lulu TV, que tem sketches de humor. Sempre tem alguma coisinha de humor, que tem curiosidades, que eu falo mais de dublagem, que eu falo de locução, que daí eu conto, tem vlogs de vida pessoal, tudo. Então eu fico contando, assim, sabe? Bacana. Bom, a gente queria saber também o que vem por aí, o que vai ter, o que você está planejando para esse ano, o que teremos de novidade. Vem bastante coisa, viu? Eu tenho algumas coisas prontas que eu tô assim, tá, quando é que eu vou lançar? Vamos lá. Eu quero fechar o meu álbum Mergulho com alguns lançamentos.
Dentre eles, um faixa-faixa, pós-disco, ou seja, lancei o disco, a galera conhece, e agora vai vir o que cada música significa. Né? Então teve um tempo de amadurecimento, onde todo mundo entendeu, cada um ao seu jeito, como abateu a música. E agora eu vou contar o que é pra mim mesmo, esses significados, o que são esses significados, junto com o making of. Então vai ser uma mistura de faixa a faixa com documentário de cada música. Então eu vou lançar esses vídeos, eu vou finalizar com o clipe de Adeus, tô contando todo spoiler pra vocês. Vou finalizar com o clipe de Adeus, que já está pronto. É a coisa mais maravilhosa da minha vida. Uau. Esse clipe, eu nunca vi algo tão surreal, assim. Eu chorei assistindo. Toda hora que eu assisto, eu falo, não acredito que esse clipe é meu. Nossa, agora eu tô É nesse agora eu nível. preciso ver. Não, é nesse nível, com direito a drone, entendeu? É um negócio, assim, cinematográfico. Maravilhoso. E depois eu pretendo lançar, que também já está encaminhado, o EP da trilha sonora do The Last of Us. Que sensacional. Eu já gravei, tô finalizando. Então, esses são os lançamentos previstos. Bom, Legal. pra gente encerrar, vamos querer indicações. E aí, pra começar, um jogo que tem a protagonista feminina. Perfeito. Puta, não pode ser o The Last of Us? Eu acho que assim, eu acho que todo mundo deve jogar Pode The Last ser. of Us. Poxa, eu acho que é o que eu indicaria, se puder ser. Mas é porque até o 2, né, tem toda uma temática que eu acho que é super válido de indicar, assim. Cara, eu não penso em outro, assim. Tá Não é em vão, né? Tem uma história. Nossa, agora eu me lembrei da fala, não pode ser em vão. É, verdade. Bom, a gente queria um filme ou série que seja sobre acessibilidade ou que tenha protagonismo surdo ou cego. Puta, tem tanta coisa agora pra eu lembrar dos nomes. Tem um filme brasileiro que eu gosto muito. Tem alguns filmes, mas vamos lá. Mas um filme que é muito gostoso de assistir e que a gente participou fazendo audiodescrição é o filme Colegas, que foi lançado em 2013, do Marcelo Galvão, e os personagens principais são Síndrome de Down. E tem o Lima Duarte no elenco, um elenco muito, muito bonito, assim, muito, muito forte. E assistir a versão com audiodescrição é muito legal. E por último, uma cantora que seja girl power. Olha, a primeira cantora que me veio foi a Ekena, que é uma grande amiga minha. E... eu acho ela muito foda, assim. A Ekena e a Juliana Strassacapa, eu acho, assim. Que são duas amigas bruxonas e que vão além da música, sabe? Que querem muito salvar outras manas e passar mensagens de conforto, de força, de poder, sabe? Acho que foram as que me vieram agora na cabeça. Perfeito. Ai, que bacana. Muito legal. Foi isso. Acabamos. Ai, que legal. Essa foi a nossa conversa. Ai, Foi muito bom, nossa, Adorei. conhecer muitas referências que eu não tinha também. beijinho. Meninas, um beijo enorme, muito obrigada. Obrigada. Bom trabalho pra vocês. E a gente fica aguardando os lançamentos. Sim, Estamos com curiosos. certeza. Vai ser massa. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Não, mas a gente tem que fazer um presencial, né? Um encontro, assim, depois, né? Com Sim. certeza. Merece isso. Ai, eu queria uma foto. Vamos tirar uma fotinha, assim? Vamos. Você consegue tirar pra gente? Eu vou pegar com o outro celular. O celular. Uma Me coisa mandem meio... mandem no produção. Aí a Silvia me manda. Perfeito. Uma foto à distância. Mas é uma Não sei se eu foto. sou a melhor pessoa pra tirar essa foto, mas...